Brasil, construtor de ruínas. A autoverdade e a destruição do comum. No final da segunda década do século, a pergunta crucial do Brasil é: como restabelecer a linguagem de forma que possamos ter uma base mínima comum a partir da qual possamos voltar a conversar? Ou como voltar a encarnar as palavras? Volto ao exemplo da laranja. Eu e você precisamos concordar que uma laranja é uma laranja. Se eu disser que uma laranja é uma cadeira, como vamos conversar? Podemos discutir, eventualmente discordar, sobre qual qualidade de laranja é melhor, como aprimorar a produção de laranjas, de que forma ampliar o acesso de todos ao consumo de laranjas, etc. Mas não podemos discutir se laranja é cadeira ou laranja. Ou não avançaremos em nenhuma das questões importantes sobre a laranja. Tudo o que é relevante, como seu valor nutricional e a evidência de que os mais pobres não têm possibilidade de comprar ou plantar laranjas, ficará bloqueado pelo impasse de o interlocutor insistir que laranja é cadeira. Não é uma questão de opinião a laranja ser laranja e não cadeira. Não é liberdade de expressão defender que laranja é cadeira. Também não há fatos alternativos sobre laranja ser laranja e não cadeira. Há fatos. No Brasil, dominado pelo bolsonarismo, porém, o truque de tratar laranjas como cadeiras para interditar o debate é amplamente utilizado. Se as palavras são esvaziadas de significado comum, não há possibilidade de diálogo. É o que acontece com a palavra comunismo, entre muitas outras. Destruiu-se o consenso mínimo sobre o que é comunismo. Então, tudo o que os seguidores de Bolsonaro não gostam ou são estimulados a atacar é chamado de comunismo, assim como todos aqueles que eles consideram seus inimigos são chamados de comunistas. O significado de comunismo, porém, foi quase totalmente perdido. E assim o diálogo está barrado, porque o que é laranja virou cadeira por parte da sociedade brasileira. Enquanto metade da sociedade brasileira é chamada de comunista sem nunca ter sido ou querer ser. Os temas que afetam diretamente a vida das pessoas foram, e seguem sendo, decididos sem debate nem participação popular. A maioria dos crentes do bolsonarismo não acredita que crise climática é climatismo ou uma ideologia de esquerda. Boa parte deles sabe que afirmar isso é quase tão estúpido quanto dizer que a Terra é plana. A destruição da linguagem, porém, faz parte do roteiro. Basta acompanhar as declarações de Bolsonaro ainda nos primeiros meses de governo, assim como de outros do seu entorno, para constatar que a estratégia usada para manter os seguidores alinhados é a de reavivar a falsa acusação de que os indígenas e as ONGs internacionais querem tomar a Amazônia do Brasil. A mentira da ameaça à soberania nacional nunca deixou de se manter viva na disputa da Amazônia. Mas, em tempos de WhatsApp, podem atingir muito mais gente disposta a acreditar. Enquanto forjam a verdade da invasão estrangeira, a floresta vai sendo tomada por dentro, a bala, motosserra e fogo. A autoverdade desloca o poder para a verdade do um, destruindo a essência política como mediadora do desejo de muitos. Se o valor está no ato de dizer e não no conteúdo do que é dito, não há como perceber que não há nenhuma verdade no que é dito. Bolsonaro não está dizendo a verdade quando estimula o ódio aos gays, mas sendo homofóbico. Não está dizendo a verdade quando agride negros, mas sendo racista. Não está dizendo a verdade quando diz que não vai estuprar uma mulher porque ela é feia, mas incitando a violência contra as mulheres e sendo misógino.
Há nome na língua para tudo isso e também artigos no Código Penal. Jair Bolsonaro é a encarnação de um fenômeno muito maior do que ele, do qual ele sabe tirar o máximo proveito. É o homem certo no momento certo, tanto quanto Donald Trump em nível global. A estratégia é que eles possivelmente sejam só os primeiros. O desafio imposto tanto pela pós-verdade quanto pela auto-verdade é como devolver a verdade à verdade. Não faremos isso sem voltar a tecer tanto o comum quanto o sentido de comunidade. A luta do presente pode ser resumida entre aqueles que estão tecendo um comum e aqueles que rasgam a possibilidade do comum, como o governo de ódio de Jair Bolsonaro no Brasil, o governo de muros de Donald Trump nos Estados Unidos e todas as crias monstruosas dos novos fascistas. Não é por mero acaso que os populistas de extrema-direita negam a emergência climática. Eles sabem que é na luta contra o superaquecimento global que a humanidade pode se reunir para tecer um comum. Não é por acaso que os bolsonaristas atacam a Amazônia. Cada vez mais a floresta se impõe como o comum possível no Brasil, partido em todo o resto. Em maio de 2019, Bolsonaro usou a operação da auto-verdade para afirmar que o Brasil seria ingovernável. Mais uma vez, ele buscou contornar os fatos que revelavam uma série de incompetências, despreparos, recuos e ilegalidades, já nos primeiros meses de governo, para se legitimar pela performance, demandando de seus fiéis adesão à política pela fé. Ele, o perseguido, é impedido de governar. Ele, o bem, é impedido de governar pelo mal. A operação da auto-verdade mostrou que ele ainda detém a fé de pelo menos 1/3 dos brasileiros, cuja crença parece irredutível aos fatos. Não há nada, porém, mais irredutível do que a realidade. Em algum momento, mesmo o seguidor mais extremado descobrirá que não é possível sentar na laranja, nem comer a cadeira.